Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, um texto muito conhecido. João 6, 38. Palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quero trazer uma palavra para você, aprendendo com Jesus, a fim de cumprir o meu propósito. Há uns domingos atrás eu preguei aqui uma mensagem, e eu vou tirar alguma coisa aqui para esse início de introdução, porque é fundamental, porque na mensagem que eu preguei aqui no domingo à noite eu falei sobre propósito, e como eu também vou falar de propósito, essa introdução, eu tenho que pegar alguma coisa do que eu falei aqui alguns domingos atrás, que é importante nessa introdução, né? Aprendendo com Jesus para que eu possa cumprir o meu propósito. Então, aqui na introdução, você sabe que o propósito vem antes dos planos. O propósito é mais importante do que os planos. Você pode ter muitos planos para cumprir o propósito. Os planos podem ser modificados. O propósito é o motivo da sua existência, é o porquê você está aqui na Terra. Há uma outra coisa também importante, que o propósito é o objetivo almejado. Um outro dado sobre o propósito é sobre isso que eu vou te falar, que é muito interessante, para você entender um pouco. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Tudo que você imaginar não apareceu assim do nada, que o cara disse, vamos fazer aqui um negócio, deu uma cadeira. Vamos fazer aqui um negócio, deu uma mesa. Não. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Imagina, se nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito, você quer dizer que você foi criado como acaso? Para um acaso? Então, presta atenção a isso que eu vou te falar. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Quando Jesus nasce, o nome dele, Jesus, Jeová é salvação ou salvador. Quando Jesus nasce, o propósito está pronto. O próprio nome já indica o propósito. Então, quando você chegou aqui a essa terra, você não chegou para o nada. Você não chegou para sei lá o quê. Você chegou aqui nessa terra porque há um propósito de Deus para a tua vida. Se um simples produto, por mais simples que seja, nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito, você quer dizer que você, que é a coroa da criação de Deus, você que é imagem e semelhança de Deus, é um negócio que foi feito, não sei para quê. Não dá para aceitar isso. Agora então, vamos ver aqui. Qual é o propósito de Jesus? O texto que eu li me indica. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O propósito de Jesus é fazer a vontade de Deus. Dentro do propósito de Jesus, eu posso destacar 3 elementos que compõem esse propósito. Número 1, Lucas 19:10. Diz, o Filho do Homem veio, eu desci do céu, então ele veio. O Filho do Homem veio salvar e buscar
o que se havia perdido. É um elemento desse propósito. Mais um elemento, eu destaquei 3. É um conjunto de elementos. Um outro elemento, 1 João 3,8. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É um outro elemento do propósito. João 10,10. Eu vim. Eu desci do céu. Então ele está vindo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esses elementos compõem o propósito de Deus, que é Jesus vir à terra para fazer a sua vontade. Agora, vamos verificar as atitudes de Jesus para cumprir o seu propósito, para a gente poder tirar alguma coisa para cumprirmos o nosso propósito, nos baseando nas atitudes de Cristo. É aqui que está a questão. A questão não é saber que há um propósito para a sua vida. A questão é saber como eu cumprir esse propósito. Então vamos aprender com Cristo. Vamos voltar ao texto. Eu desci do céu. Ninguém me empurrou. Ninguém me mandou aqui me violentando. Eu decidi, eu escolhi, eu aceitei esse propósito. Então aqui, meu filho, logo de cara, Deus não vai te obrigar a propósito nenhum. É você que decide se quer ou não cumprir o propósito de Deus. Porque tem gente que pensa que isso pertence ao campo da soberania do divino. Não, eu sou isso porque Deus determinou e não tem mais jeito. Aí você está querendo entrar na teologia da predestinação fatalista, que já está tudo determinado e que você não é senhor de nada. E nós não cremos nisso. Deus criou um homem e entregou uma caneta para você escrever a história. Mesmo Deus sabendo da história, porque ele tem a presciência, né, que está no atributo da onisciência, o Deus que sabe tudo e sabe antecipadamente, mas ele permite você escrever a história. Então, Jesus decidiu, eu desci. Olha, eu fui obrigado a vir aqui, o texto não diz isso. O Pai me determinou, eu desci, eu decidi cumprir esse propósito. Segundo lugar, esse texto também está me dizendo uma coisa, que mostra uma atitude de Cristo para cumprir o seu propósito. Ele se faz menor para uma coisa maior, que é o propósito. Lembra? Feito um pouco menor do que os anjos. Jesus estava na glória perfeita, na plenitude da deidade. Então ele se faz menor para uma coisa maior. Você é capaz de se fazer assim? Você é capaz de deixar algum conforto para um sacrifício por causa de uma coisa maior? É a mesma coisa, meu filho. Você é capaz de abrir mão de uma coisa melhor por um tempo para uma pior por causa de algo muito maior do que o lugar que você está? Jesus está nos ensinando isso, meu irmão. Eu não estou forçando barra, não estou forçando o texto. Eu estou te mostrando. Agora, olha que coisa interessante que a gente vê aqui, quando diz que ele se faz menor para conquistar alguma coisa maior. Não diz que ele subiu da terra. Diz que ele desceu do céu. Não diz que Jesus subiu para algum lugar. Diz que ele desceu, foi para um nível inferior. Ele desceu. Tem gente que não quer descer em nada. Não quer descer em nada. Não, eu fui feito para dirigir uma igreja, por favor, acima de mil lugares. Não, meu nível não é para isso. Então tá bom, então tu não é nem a de 1000, nem a de 50, nem a de 100, nem a de 10.000. Eu desci do céu. Ele não está dizendo que eu subi da terra, ele saiu de uma posição. Sabe qual é o problema?
O problema é que ninguém quer descer. O problema é que todo mundo quer subir. E esse é um problema que está na raiz da síndrome de Lúcifer. Preste atenção. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz que ele era o querubim ungido, vivia entre as pedras afogueadas, no Monte Santo de Deus foi estabelecido como querubim protetor. Aí você vai para Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, e aí ele vai dizer, diz ele no coração dele, eu vou subir até as mais altas estrelas e vou estabelecer meu trono. Eu vou subir até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E diz o texto, tu serás abatido até o inferno. Você sabe o que é que eu verifico? Duas coisas. Primeiro, que Lúcifer queria um lugar mais alto do que ele possuía. E segundo lugar, ele estava insatisfeito com o lugar privilegiado que Deus o colocou. Aqui são duas coisas perigosas. É que as pessoas muitas vezes querem uma coisa maior para cumprir um propósito, quando elas estão no lugar que Deus quer que ela cumpra o seu propósito. E o segundo, que é perigo, que é síndrome de Lúcifer, é a insatisfação. Você não está satisfeito com o que Deus está fazendo na tua vida, nem com o lugar que Ele te colocou, e qual é o resultado? Acaba perdendo o lugar do seu propósito e o porquê da sua existência. Querido, temos que tomar cuidado, porque o reino de Deus não trabalha com as regras de Lúcifer, que norteia o mundo. Olha o que Satanás faz, presta atenção. Na tentação de Cristo, Satanás pega Jesus e transporta diretamente para o pináculo do templo, o lugar mais alto. Jesus não teve que subir escada. Não precisou passar por etapa. Ele saiu do zero para o pináculo. Deus não trabalha assim. Quem trabalha assim é o diabo. Deus não. Jesus saiu do zero para o auge. Deus não trabalha assim. Tem uma escadaria tremenda no templo. Tem uma escadaria tremenda para chegar no primeiro patamar do templo, que dirá no pináculo, a 70 metros de altura. Olha como é que Satanás faz. Pega Jesus e bota lá em cima. E é o que ele faz hoje. Satanás sempre traz um caminho de facilidade para que o homem conquiste uma coisa bem alta. Para, na verdade, Satanás levanta para abater. Deus faz ao contrário. Deus quer que você se humilhe para Ele verdadeiramente te exaltar. O que Jesus falou em Mateus 23, 12, aquele que se exaltar vai ser humilhado, e o que se humilhar será exaltado. É o que está na Bíblia, eu não estou forçando aqui texto nenhum, estou citando texto. 1 Pedro 5, 6, o Senhor diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. O problema é que as pessoas querem chegar no propósito sem passar por etapas. As pessoas querem chegar em propósitos sem descer. As pessoas querem chegar no propósito só atingindo lugares mais altos. E Jesus me mostra exatamente o contrário. Jesus decide que quer cumprir o propósito. Número 2, Jesus, ele vai para um lugar menor, a fim de conquistar algo maior que é o seu propósito. Em terceiro, olha o que diz o texto. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Significa que Jesus submete a sua vontade. Ele deixa de ter a sua vontade e passa a se submeter à vontade de outro. E como é que Jesus faz isso? Tem 3 coisas para se destacar. Como é que ele faz isso?
Diz o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que ele aniquilou-se a si mesmo. Como é que Jesus se submete à vontade de outro? Jesus aniquila-se a si mesmo. Abre mão dos seus privilégios, da sua posição e da sua vontade. Aniquilou-se a si mesmo. Ele abre mão da sua posição, dos seus privilégios e da sua vontade. Como é que Jesus faz isso? Diz no mesmo versículo: tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isto é, Jesus passa a ser. Ele não é servo e ele nem é homem. Ele é Deus. Mas para conquistar o seu propósito e para que ele possa se submeter à vontade de outro, não tem jeito. Ele, como Deus, não se submete a ninguém. Ele está no estado de perfeição e de poder total. Então, para ele se submeter a alguém, ele vai ter, não tem outra saída. Ele vai ter que tomar uma forma, ele vai ter que passar a ser alguma coisa que ele não é. Mas para atingir o seu propósito, ele vai. Ele passa a ter a forma de servo e passa a ter a forma de homem. Ele não é nem servo e não é nem homem. Ele é Deus. As pessoas não querem tomar a forma de empregado. As pessoas não querem tomar a forma de subalterno. Elas não querem tomar essa forma, elas querem tomar a forma de mandar. Elas querem tomar a forma da autoridade. Elas querem tomar a forma da decisão. Mas, filho, não se cumpre propósitos assim. Não se cumpre propósitos assim. O exemplo é Jesus. Você só se submete se você se despojar de alguma posição que você tem. E muitas vezes você tem que deixar de ser patrão para virar empregado, para atingir aquele propósito. Você pode deixar um emprego que você era gerente, e você vai para uma outra empresa para ser coordenador, 3 níveis abaixo. Mas interessa, eu lá era gerente, lá eu mandava sobre 100, mas eu não ia a lugar nenhum. Agora aqui, eu vou estar numa função 3 níveis abaixo. Vou tomar essa forma, mesmo tendo a capacidade para ser gerente. Porque eu sei que se eu tomar essa forma, amanhã eu posso ser presidente dessa empresa. Mas as pessoas não querem tomar a forma. E uma outra coisa, que aí não tem jeito, meu irmãozão. Não tem jeito. Sendo obediente. Está no Filipenses 2,8. Você realmente se submete quando obedece. Imagina, Jesus no estado de perfeição e de autoridade plena, agora obedecendo. Um Deus que agora toma uma forma e obedece para poder cumprir o seu propósito. Eu estou te mostrando as atitudes de Cristo. Outra, como é que Jesus cumpriu o seu propósito? Ele pagou o preço, minha gente. Ele pagou o preço, meu irmão. As pessoas estão enganadas. As pessoas veem uma pessoa de sucesso, as pessoas veem uma pessoa num lugar maior e tem uma ideia que aquilo deve ter sido sorte. E tem uma ideia, esse cara é sortudo, nasceu com um bumbum virado para a lua, como diz o ditado popular. As pessoas nunca querem entender o preço que aquela pessoa pagou para chegar naquela posição. Só vê aquela posição. Você vê aquele momento da pessoa. Você vê
aquele estágio que a pessoa está, mas você não viu a história para ele chegar naquele lugar. Jesus pagou um preço. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 7, diz: porque tu o criastes um pouco menor do que os anjos, coroastes de glória e de honra, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Depois ele vai repetir quase a mesma coisa, sabe? No versículo 9. Temos, porém, visto aquele Jesus coroado de glória e de honra. Olha só, feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua paixão, para que de uma vez morresse por todos. Antes de ser coroado de glória e de honra, ele morreu. Antes de ser coroado de glória e de honra, ele pagou um alto preço. Uma outra coisa que eu aprendo com Jesus para cumprir o seu propósito é que ele insiste no seu propósito. A tentação é uma tentativa de tirar Jesus do seu propósito. A oposição de fariseus, saduceus, publicanos é uma tentativa de tirar Jesus do seu propósito. A perseguição é uma tentativa de tirar Jesus do seu propósito. O próprio sofrimento pessoal, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é uma tentativa de tirar Jesus do seu propósito, mas ele não desistiu do seu propósito. E você? Está desistindo por causa das lutas? Está desistindo por causa das oposições? Está desistindo por causa de derrotas? Está desistindo porque você está enfrentando gente que quer cortar teu pescoço e comer teu fígado com batatinha? Você está desistindo? Olha Jesus. Olha as atitudes de Cristo. Insista, persista, continue, porque ninguém vai chegar no propósito de graça. Deus tem um propósito para cada um. Agora preste atenção, quais são os elementos do nosso propósito? Lembra? Propósito de Jesus, fazer a vontade de Deus. E eu citei 3 elementos: buscar e salvar o que se havia perdido, desfazer as obras do diabo e da vida em abundância. Isso aqui são os elementos do propósito de Cristo. Quais são os propósitos? Qual é o propósito do ser humano e os elementos que compõem? Primeiro, elemento do meu propósito, do seu propósito, questão pessoal. Quais são os seus sonhos? O que é que você está fazendo ou quer fazer? Onde você quer chegar? Eu te faço uma pergunta e preste atenção. Você se sente realizado pelo que está fazendo? Não completo. Realizado. Não estou falando de completo. Estou falando de realizado. Você se sente realizado pelo que você está fazendo? Esse é um elemento do teu propósito. Permita-me, já que eu estou com vários pastores aqui, caramba, esse negócio de dirigir igreja, esse negócio de pregar, esse negócio de tirar... Uma vez eu vi um pastor falar, esse negócio de tirar carrapicho de ovelha. Uma vez eu vi um pastor dizer, eu não aguento, quando uma ovelha chega, eu não aguento mais. Eu falei para ele, o que tu está fazendo diante da igreja? Não, eu não aguento mais. Eu não estou falando de satisfação plena, total. Isso aí está falando de perfeição. Mas eu estou satisfeito. Tem alguns defeitos, tem alguns embates, tem hora que eu fico triste, tem hora que eu fico chateado.
mas eu tenho satisfação naquilo que eu faço. É isso que eu estou falando, meu irmão. Isso vale para pastor e vale para qualquer profissão. O segundo elemento que compõe o seu propósito é sua família. Qual o legado? Qual a história que tu está escrevendo para deixar para a sua família? Qual é a história, meu filho? Qual é a história, queridíssima irmã? Qual é? O que você está pensando? Eu penso que eu vou... Claro, eu não quero deixar legado de perfeito, porque isso seria mentiroso, hipócrita e farisaico. Meus filhos não podem ver meus defeitos. A igreja não pode ver meus defeitos. Uma vez, eu estava, assim, dando pancada e tomando pancada, teologicamente, acerca de um pastor. Ele estava na TV ou na TV, ele falava uma coisa, eu ia lá e contraditava ele. Paulo comia numa boa. Sem ofensa, mas dentro da Bíblia eu rachava o servo. Aí eu chego na rádio para um debate e a diretora da rádio disse assim: pô, pastor, sabia que a esposa de fulano está mal com câncer? Eu falei, o quê? É. O cara que eu tinha os embates. Aí eu fui para o programa, para o debate da rádio da 93. E lá no meio do debate, eu falei, eu vou dar uma demonstração para esse cara que minhas demandas com ele estão no campo das ideias e não das emoções. Eu debato ideias, não tenho ódio dele, não tem nada. Aí eu falei, irmãos, eu quero aproveitar aqui e pedir oração pela esposa do pastor fulano, porque não é brincadeira. Um líder com a responsabilidade, encher a bola do cara. Um líder com a responsabilidade que esse cara tem, com a igreja que ele tem, saber que tem a esposa... E não disse a enfermidade da mulher, porque eu não conversei com ele, não tinha autoridade para dizer, mas sabia que ela estava enferma. Vamos orar. Meu irmão, quando acabou o debate, a garota disse assim, ó, o pastor já ligou para cá umas 6 vezes. Ele quer falar com você. Eu falei, caramba, graças a Deus eu vou poder aparar essas arestas de a gente fica discutindo ideia. Aí, meu irmão, aí tá aqui o telefone. Ele pediu para o senhor ligar para ele. Eu peguei o telefone e liguei, ô fulano. Meu irmão, quando eu falei, ô fulano, o cara veio com umas 50 pedras na mão. Eu conheço a tua intenção. Eu falei, o que foi, rapaz? Você quer me desmoralizar? Eu falei, eu te desmoralizar? Você está falando aí da enfermidade da minha esposa. Ele não queria mostrar fraqueza. Rapaz, eu falei, cara, eu pedi oração pela tua esposa. Não, eu sei qual é a sua intenção. Olha que cara soberbo. Ele não podia mostrar que ele estava passando um problema. A preocupação dele era essa, que eu estava mostrando que ele estava vulnerável. E afinal de contas, ele era um Superman gospel. Quase a 4ª pessoa da Trindade. Eu falei, ô, querido, desculpa por eu pedir oração pela tua esposa, porque se um dia eu tivesse com a minha esposa doente e você, num debate aqui da rádio, pedisse oração pela minha esposa, eu ia ligar dizendo, cara, obrigado, cara. Me perdoe alguma coisa que eu falei e te machuquei. Obrigado, porque você é homem de Deus. Desculpa por eu pedir oração pela tua esposa. Me perdoe. Aí levei para o deboche. Pessoas que não querem mostrar fraqueza. Querem mostrar casamento perfeito. Como diz alguém que escreveu um livro, acho que foi Silmar Coelho, o casamento perfeito é imperfeito. Não é? Porque nós temos defeitos. As pessoas não querem. Qual é o legado? Faz parte do teu propósito. Esse é um elemento do teu propósito. A questão familiar. Um outro elemento do teu propósito é a questão social. Qual é o bem que você faz a outro? Você sabia que os propósitos dos seres humanos estão entrelaçados? Você sabia que não tem propósito
separado totalmente, esse aqui é o meu propósito e não tem nada a ver com ninguém. Não, meu irmão, aí é que está o maior engano. Somos seres sociais. Os nossos propósitos, em algum momento, em algum tempo, eles se cruzam, eles se entrelaçam, e a gente precisa um do outro em algum tempo para cumprir o nosso propósito. O que é que você faz por alguém? Porque você pensa que nunca precisa de ninguém, então nem bom dia direito dá. Que não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com educação. Não dá bom dia, não dá boa tarde, é crente, é irmão. E na hora que precisa de um favor, até para cumprir o seu propósito, não tem uma resposta. Isso é um elemento do seu propósito. Eu fico imaginando, eu tenho na mensagem, eu vou tirar dela, que eu já preguei sobre isso, eu fico imaginando a viúva, que quando o profeta disse, vai na vizinhança e pegue vasilhas, quantas você puder. Eu imagino se aquela viúva fosse uma chatonilda de galocha. Imagina se aquela viúva fosse uma velha rabugenta brigona. Imagina se aquela viúva atacasse todo mundo. Quem é que ia emprestar vasilha para ela? O milagre daquela mulher, o propósito de Deus, passava pelas relações sociais com gente ímpia. Nós estamos enganados, gente. Isso é um elemento do propósito. Questão pessoal, questão familiar, questão social e a questão espiritual. São os elementos do nosso propósito. Você está no centro da vontade de Deus? Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você é um verdadeiro cristão? Você tem comunhão constante com Deus? Você tem manifestado a sua fé? Isso faz parte do seu propósito. O que você pensa que é o propósito? O propósito são esses elementos que compõem o propósito singular. O propósito é uma coisa única. O propósito passa para as questões pessoais, passa por questões familiares, passa por questões sociais e passa por questões espirituais. Meu querido, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. O teu propósito não é um lugar final que você chega ou um lugar acabado. O seu propósito é uma construção constante. E eu te mostro através de Cristo. Cristo pagou o preço para a construção do seu propósito. Quando o propósito está concluído, ele não termina. Ele continua dentro do propósito, sem pagar preço. Quer que eu te prove? Hebreus 7:25. Pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem disse que o propósito de Jesus acabou? Ele continua salvando. Ele continua salvando. Ele continua salvando. Ele continua intercedendo. Ele continua. O propósito não acaba. A diferença entre Cristo e nós é que Ele não paga mais preço por seu propósito, desde que ele foi concluído. Nós pagamos o preço para cumprir o propósito e pagamos o preço para manter o propósito. Essa é a diferença. Jesus não paga o preço para manter o seu propósito. Ele já pagou o preço para cumprir o propósito. Agora, para continuar no propósito, não paga preço não. Agora, eu e você, além de pagar o preço para a construção do propósito, você vai pagar o preço para manter o propósito. Oh, se você pensa que Deus teve um propósito com a minha vida, de ser pastor dessa igreja, então, aleluia, molezinha.
A partir de agora é só somebody love. A partir de agora deixa a vida me levar, a vida leva eu. Hã? Paga-se o preço para chegar naquele lugar do propósito e se paga o preço para se manter no propósito, porque propósito é uma coisa acabada, finita, que encerrou. Sabe quando é que vai acabar o pagamento do preço do propósito? Você paga, de se manter o propósito, você paga o preço para construir, chegar em um propósito, e você paga o preço para permanecer no propósito até aqui, nesse texto que eu vou te citar, de 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Acabou o preço do propósito. O dia que a igreja for arrebatada e que eu e você recebermos um corpo glorificado, nós vamos continuar o propósito. O que nós fomos feitos? Fomos feitos para louvor da sua glória. Fomos feitos para adorar o Senhor. Esse propósito não vai acabar. Só vai acabar o preço de manter o propósito. Aí, eu e você não vamos pagar preço nenhum, mas o propósito vai ser mantido. Nós vamos continuar a exaltar, a glorificar e adorar pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Isso não vai acabar. Entenda isso, meu amado. Porque tem gente que pensa que chega a algum lugar e a obra é acabada. A vida não é assim e o propósito não é assim. A partir do exemplo de Jesus. Eu já morri na cruz. Acabou, pronto. Encerrou, morri. Está consumado, está terminado, acabou. Vivendo sempre para interceder por eles. Não acabou. Eu salvo qualquer um que chega a mim. O que por ele se chega a Deus, eu continuo salvando. Não terminou. E nós temos uma ideia de que você chega em algum lugar e aquilo acaba. Se nem Jesus, o seu propósito terminou, como é que você quer acabar com o seu? E por mais que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue, você se prepare que para manter esse negócio aí, você vai continuar pagando um preço. Você paga um preço por não ter, e você paga um preço por ter. Você paga um preço por não ser, e você paga um preço por ser. Você paga um preço porque ainda não chegou numa posição que Deus te quer que você chegue. E você paga um preço para manter aquela posição que Deus quer que você chegue. Não tem saída, querido e queridas. Senhoras e senhores, não tem saída. Tira o seu cavalo da chuva. E se você não cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra, a sua existência é uma existência de frustração, de decepção. Aprenda isso. E você não precisa estar num lugar alto para se sentir realizado. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja para se sentir realizado. Eu já falei aqui e vou repetir porque tem sempre gente nova. Aqui nessa igreja, na época do pastor José Santos, havia um diácono, Manuel Alves, que sentava à direita do pastor na mesa. Havia um diácono que comia todo domingo e quando ele chegava na igreja, qualquer dia de culto, terça ou quinta, está aqui Matias que sabe, está aqui Antonieta Rosa que sabe, tem aqui vários obreiros que estão aqui que sabem, Nelson Monteiro, Geraldo e tantos outros que estão aqui, Jair, Vicente, Francisco, tantos outros que estão aqui.
E quando ele chegava, porque eu estava lá na casa do meu sogro, eu era garoto lá. Comecei a namorar Elisete com 14 anos. E ela com 13. O irmão Manuel Alves chegava, o pastor sentava na cabeceira, ele sentava do lado direito. Tanto para almoçar, tanto para jantar, tanto para tomar um café. Era o diácono. Diácono. Muitos pastores não tinham o acesso que o diácono Manuel Alves tinha com o pastor da igreja. Muitos pastores. Muitos pastores não tinham a liberdade para falar com Manuel Alves, para falar com José Santos o que Manuel Alves falava. E aquele estilo do pastor José Santos, que era um cara fechado pelo estilo dele, não era aberto para qualquer um. Para entrar no espaço vital de José Santos, tinha que rebolar. Pelo estilo dele. Aquele, no espaço do pastor. Dava orientações. Falava com o pastor. Eu ouvi, porque a casa do pastor tinha uma copa, a cozinha e uma varanda na casa pastoral da Honório Bicalho. Então, quem estava conversando na varanda, muitas vezes, dependendo de quem chegou, passava pela copa e entrava na cozinha. Então, quem estava na varanda não via. Uma vez eu entrei, passei pela cozinha, passei pela copa, entrei na cozinha para pegar uma água. E os dois estavam conversando na varanda. Eu não fui lá enxerido para ouvir a conversa. Eu estava na cozinha pegando água e eu vi. Eu tinha 28 anos de idade. Quando o irmão Manuel Alves disse para o pastor Santos: Pastor Santos, Silas não é criança, Silas é um homem. O senhor ainda está tratando ele como seu genro, como se fosse um garoto. Ele é um homem que pode substituir o senhor amanhã. Eu tinha 28 anos. Um conselho de um diácono que não tinha formação superior, que não era rico, e ele vivia satisfeito com aquela posição. Ele estava cumprindo um propósito. É isso que a gente tem que entender, meu irmão. É isso que a gente tem que entender. Não é se você vai ser pastor de 100 ou de 1 milhão. Porque você pode ser pastor de 100 e está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E você pode ser pastor de 100 mil e está trazendo um transtorno desgraçado e amanhã vai ser uma miséria de um escândalo. É isso que a gente tem que entender. É isso que você tem que entender. Como é que você desempenha esse seu propósito que Deus tem para a tua vida? Não precisa ficar olhando para o propósito do outro. Não precisa ficar de olho no propósito do outro, porque Deus tem um propósito para você que passa por esses elementos que eu acabei de falar. É igual o filme que o pastor que teve aqui, o americano, o John Bevere, colocou um filme aqui, interessantíssimo, um filmezinho no meio da mensagem dele. Quem se lembra? O cara que era pastor, e aí Deus diz para ele: ei, quem te disse que eu queria você como pastor? Eu queria você como contador. Aí vai para o cara que era contador: quem te falou que eu queria você como contador? Eu queria você como pastor. Aí chega para uma mulher trêmula: Senhor, eu me dediquei a 2 filhos. Eu cuidei de 2 filhos. Aí o Senhor diz: esses meninos ganharam 1.200.000 e tantas mil almas. Meu irmão, não menospreze. Não menospreze. Não menospreze. Não menospreze. Não menospreze o propósito de Deus para a tua vida. É uma frase que outros pregadores já falaram há tanto tempo. O melhor lugar para eu estar é no centro da vontade de Deus, é no propósito de Deus. Esse lugar é imbatível. Você é incomparável. Você é extraordinário. E você vai ganhar uma coroa por cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Assim seja.